Então vamos para a palavra, vamos para aquilo que o Senhor quer falar conosco essa noite. Eu quero ser bem clara, tá? Quero ser bem objetiva, mas eu peço que você esteja com os teus ouvidos atentos, amém? Por quê? O Senhor fala a todo momento conosco, o Senhor fala a todo momento, usa todas as situações para falar com a gente. Mas nossos ouvidos, lembra da ministração da semana passada? Nós temos que estar atentos, amém? Então, prepara aí o teu coração, porque o Senhor quer transformar mais uma vez essa terra aí que está aí dentro, para que a semente da palavra caia e dê fruto e fruto para a eternidade, amém? Já coloca para nós aí, já deixa aberto, por favor, 2 Coríntios capítulo 4, a partir do verso 8, amém? Deixa aberto para nós, daqui a pouco a gente começa a leitura, mas eu quero trazer um contexto para nós, quero que junto comigo, e o Senhor ministrando no teu coração, sobre as coisas da nossa vida. O contexto de que cada um está inserido. Deixa eu falar para você, a minha vida é diferente da Aline, é diferente da do Gustavo. Nós temos cada um contexto de vida. Mas quando conhecemos Jesus, parece que unificamos tudo, né? E parece na nossa cabeça que tudo a partir daquele momento vai dar certo. Amém? É assim que parece? Não parece? A gente não tem essa intenção de que tudo, uau, é agora. Agora eu estou com Jesus e todas as coisas vão ser mudadas. Eu até vi uma imagem falando, né, da transformação da nossa identidade, da nossa natureza, como se fosse num passe de mágicas. É assim, gente? Não. O que Ele fez por nós, sim. O que Ele nos uniu novamente ao Pai, sim. O que Ele nos tornou, sim, mas continua tendo uma parte minha nesse processo. E é muito importante com que eu e você nós foquemos aqui, nesse momento. A partir do momento, então, que eu tenha consciência do que eu carrego, a partir do momento, então, que eu tenho a consciência, a inteligência, a sabedoria, aquilo dentro de mim, de que agora eu não vivo mais para mim, mas eu vivo para Cristo, que não mais eu simplesmente vivo para os meus desejos e as minhas vontades, mas eu vivo o que Ele quer. Então eu carrego um peso sobre mim, mas não um peso que vai me trazer condenação, não é um peso de pecado que vem trazer em seguida, olha, se você não andar dessa forma, então vem uma condenação. Não, nós chamamos do peso da glória de Deus, a manifestação do poder de quem Ele é. Nós acabamos de cantar que Ele é santo, e a santidade dEle agora faz parte da nossa identidade também. E é importante nós trazermos essa consciência nessa noite. Por quê? Porque o peso da glória, ela sempre vai vir, escute, acompanhado de transformações. E muitas vezes essas transformações, elas parecem ser difíceis. Elas parecem ser dolorosas. Elas parecem ser impossível de acontecer. Como eu falei, né? Aquele videozinho de uma transformação de uma pessoa parece um passe de mágica, mas não é. Existe um processo. E eu quero ler o texto com vocês e daqui a pouco a gente continua essa contextualização. Olha só que interessante, que o apóstolo Paulo ele começa a falar. E é interessante que ele começa a falar dele e do que estava acontecendo ao redor do que ele via. Então ele fala assim, ó, de todos os lados somos perseguidos. Ele não está falando vocês serão, ou isso já aconteceu, ou vai acontecer, não. Ele está declarando de todos os lados, queridos, nós somos perseguidos. Escuta. O que é? Pressionados. Eu falei perseguidos?
E era pressionado? Eu falei perseguido? Ah, então tá certo. Vocês me perdoem. Mas é tudo a mesma coisa, não é não? Mas olha só, de todos os lados nós somos pressionados. Minha visão está turva. Estou vendo tudo assim meio redondinho. Mas olha lá, de todos os lados nós somos pressionados. Ele não está falando então de que somente ele passou, ou somente uma outra pessoa vai falar. Não, ele está se inserindo nesse contexto. Mas em seguida ele continua, mas não desanimados. Ficamos mais uma vez perplexos, mas não desesperados. Próximo. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Só até aqui. E aí, apóstolo Paulo está falando alguma coisa que parece com a nossa vida? Parece com o nosso contexto? Parece que as coisas ao nosso redor, quando parece que vai dar certo, quando parece que vai deslanchar, quando parece que agora vai, Bruno, parece que se levantam todas as tribulações, os demônios saem lá do meio do inferno e começam a nos atribular novamente. Eu não sei você, mas nos últimos tempos eu tenho me sentido dessa forma. Mas não se engane, queridos. O peso que carregamos da glória, ela sempre virá com lutas. Escuta, ela sempre virá com lutas. Mas dentro das lutas, existe aí sempre um escape. Mas não é um escape de um caminho que foi feito naquele momento para você escapar daquela situação. Não. Isso tem a ver com a tua identidade. Porque quando eu me sinto perseguido, quando eu sinto que todas as coisas têm a ver comigo, eu sou o culpado, eu que não faço certo, eu que não mudo, tudo sou eu. Quem falou isso essa semana? Pode dar uma glória a Deus? Quem falou isso essa semana? Meu Deus, parece que o demônio não cansa de mim. Você não tem essa impressão de falar, não é possível, o Satanás não esquece de mim, não cansa. Meu Deus, me coloca aí num manto de invisibilidade, né? Tem gente que faz dessa oração, amém, a tua fé. Ele vai te colocar onde você pedir. Mas querido, o peso da glória que nós carregamos, as lutas simplesmente são para não mostrar para nós que somos fracos, não mostrar para nós que não conseguimos, mas simplesmente para apontar para Ele o que está saindo de nós através da tribulação, através do processo. Então eu creio que com Jesus tudo vai dar certo, amém, glória a Deus. Mas as lutas vêm, não para mostrar minha fraqueza, não para mostrar que eu sou perseguida, não para mostrar que eu sou abatida, não para mostrar que eu estou abandonada, mas para mostrar que através de mim, da minha entrega, o Senhor está sendo adorado. Que através da minha vida, além de ser adorado, eu estou sendo transformada por esse processo. Amém? Faz sentido para vocês? Então Paulo, ele não está se referindo a um coração ferido, a um coração de homens e mulheres coitadinhos. Apóstolo Paulo não está falando isso. Ele está falando, sim, das perseguições, sim, dos abandonos, sim, das tribulações, sim, dos corações angustiados. Mas ele está falando isso, sabe por quê? Porque ele está falando para alguém que tem uma consciência santa. Ele está falando para alguém que a consciência dela sabe que mesmo que ela esteja passando por tudo isso, Deus não vai abandonar. Se ele está passando por tudo isso, ele não vai ser rejeitado pelo Pai.
Se ele está passando por tudo isso, existe um caminho que ele vai fazer para você sair. E é isso que nós precisamos crer, amém? Mas olha só, ele fala aqui, por isso, somos abatidos, mas não destruídos. Querido, esse momento, as pessoas podem tocar em tudo que é o teu exterior aí. Podem te machucar, podem falar palavras que vão te ferir, podem falar palavras mentirosas contra você, podem te enganar, você pode até perder muitas coisas. Mas presta atenção, ninguém, nada pode tocar no que você carrega. Ninguém pode tirar o que você tem dentro de você, que é a presença do Senhor. E é isso que hoje nós vamos tocar, nós vamos falar e nós vamos entender um pouquinho mais sobre essa passagem que o apóstolo Paulo, que muitas vezes é conhecida por nós já sabemos, muitos já sabem até falar de cor, mas a gente precisa entender que quando estamos passando por esses momentos, algumas coisas precisam ser destacadas na nossa vida. Algumas coisas você precisa falar, peraí, não é assim. Olha só que interessante. O chamado então que você carrega, que você escolheu andar, que você está aí sendo processado, você está nesse processo todo de transformação, ele tem um peso, e o peso é da presença do Espírito Santo. Essa consciência primeiro traz, olha só o que está no verso 2 Coríntios 4, no 7, um pouquinho antes do que a gente começou a ler. Ele fala assim, temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder de Deus realmente possa nada ter a ver mais com você, e sim com Ele. Todas as vezes que você anda crendo, agindo em fé, mesmo que você seja perseguido, mesmo que você esteja no meio de uma tribulação, mesmo que você esteja ali com uma tristeza, uma enfermidade, um problema financeiro, seja o que for, mas se você simplesmente entender que não tem a ver com os teus problemas e tem a ver com o que você carrega, querido, acabou todos os nossos problemas. Porque acabei não falando para os meninos aí hoje, mas o título da ministração é Mude o Foco. A transformação começa aqui, amém? Então, olha só, o tesouro é a presença de Deus. O tesouro é o que você carrega. Você agora, querido, precisa entender isso definitivamente na tua mente. Você é o lugar de habitação. O Senhor não habita mais em lugares de feito pela mão dos homens, todo aquele processo lá do Antigo Testamento, mas agora você é o lugar de habitação. E aí a primeira pergunta que você já deveria fazer, para quê? Para que somos esse lugar de habitação? Para simplesmente você terminar de ouvir um louvor, como nós acabamos de ouvir, e se arrepiar, sabe, trazer aquele arrepio, o Senhor está aqui, o Senhor está me tocando, e a tua mente ainda imaginar que Ele te toca de fora para dentro, sendo que a transformação e aquilo que você tinha que receber, já está impregnado aqui dentro de você, você é um só com Ele. E aí, querido, a verdadeira identidade de nós cristãos, não é aquilo que nós deixamos nos abater. Porque muitas vezes você vai se sentir abatido, mas você não é uma pessoa assim. Você vai sentir que está sendo perseguido por algumas causas, mas você não é aquilo que eles estão falando.
Você precisa entender que mesmo que as perseguições elas virão, ela vai fazer o quê? A verdadeira identidade, a essência do que você é, vai ser mostrada através do quê? Da sua persistência em continuar crendo nele. Que mesmo que você seja abatido, você vai ser o quê? Consolado. Falei certo? Cuidado que hoje eu vou confundir as coisas, hein? Amém? Então, a presença do Senhor é o peso dessa glória que carregamos. Olha só que maravilhoso. 1 Coríntios capítulo 3, o verso 16 diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ei, e aí? Vocês não sabem disso? E quem habita em você é poderoso para terminar a boa obra que Ele começou na tua vida, que é a tua transformação. Mas, querido, nós simplesmente insistimos em andar em outro foco. E aí alguns podem até dar razão para mim. Muitas vezes nós lemos a passagem lá de 2 Coríntios capítulo 4, no verso 8. Vocês podem deixá-la para mim, por favor. E entendemos só a parte da tribulação, só a parte do angustiado, só a parte do desanimado. E nós paramos aqui. Nós paralisamos aqui. Puxa, é isso mesmo. Poxa, o apóstolo Paulo também passou por isso. Ele foi atribulado, ele estava angustiado, desanimado. E aí o nosso foco, querido, começa a ser simplesmente os problemas. Você pode repetir comigo? Problemas? Você vai lembrar deles hoje. Tá bom? Mas é por uma boa causa. Começa a trazer à memória aí os teus problemas. Aquilo que te faz sair do prumo quando você sai da igreja. Aquilo que desanima você quando você vai acordar amanhã. Aquilo que faz com que você ache que Deus não é o teu pai, simplesmente porque Ele não age e você não vê Ele fazendo as coisas. Escute, não é sobre o que nós suportamos, querido. Sabe, não tem a ver com a força dos teus braços, com a força da tua carne, com o teu entendimento, com aquilo que você descobriu, estudou até hoje. Mas tem a ver com aquilo que você carrega agora. E o que você carrega é a presença de Deus. Eu comprovei e comprovei novamente para vocês. Por quê, querido? Porque quando nós tiramos o foco do problema, acontece outra coisa com as nossas vidas. Quando nós esquecemos de simplesmente ficar olhando ali, martelando nos problemas, e começamos então agora, não mais ficar questionando Deus. Queridos, olha só, todas as vezes que nós focamos nos problemas, sabe como você se relaciona com Deus? Veja se não é isso que acontece. Quando nós simplesmente focamos nos problemas, a gente só se relaciona com Deus querendo respostas, fazendo perguntas. Deus, por que isso? Por que dessa forma? Por que está acontecendo assim? Por que tinha que ser desse jeito? Por que o Senhor deixou isso acontecer? Por que o Senhor Todo-Poderoso não interviu daí? Gente, é ou não é? Você pode dar uma glória a Deus? É ou não é? É. Quando o teu foco é os problemas, querida, o mundo ao teu redor, parece que tudo está aonde? Voltado para você, para enfraquecer você, para tirar as tuas forças. E ao invés de você tirar o foco dos problemas, querido, e focar naquilo que agora você é nele. Porque agora a outra parte do versículo, a outra
parte do que o apóstolo Paulo vem contradizendo, é essa que nos interessa essa noite. É essa que eu quero trazer à existência para o teu coração de quem você é. Porque olha só, João capítulo 17, eu não estou bem enxergando mais nada, não sei se é com óculos ou sem óculos. João 17, no verso 15, coloca para nós. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Escute, quantos de nós não pensamos assim, puxa, mas o Senhor não podia nos livrar desses problemas? O Senhor não podia nos ajudar nessa situação? Sim, Ele poderia, e Ele faz, querido. Mas se nós não tivéssemos problemas, eu quero te perguntar, se nós não tivéssemos hoje os problemas que você tem aí, como que o Senhor ia transformar o teu ser? Como que o Senhor ia fazer essa pequenez fé que você carrega aumentar a cada dia? Como que o Senhor ia fazer transformando a tua vida, mudando a sua natureza como Ele fez, através de nenhum problema, através de nada acontecendo, está tudo bom, está tudo certo. Não é esse o propósito. Não faz sentido, querido, se o Senhor tirar todos os nossos problemas. Não faz sentido o que Ele falou aqui. Por quê? Porque vocês vão entender uma coisa. Cada um de nós vamos entender algo. Que é no meio desse processo que eu começo a entender que eu não sou desamparado. É no meio desse processo que eu começo a entender que eu não sou órfão. É no meio desse processo que eu começo a entender que tem um Deus que vai me acalmar, que vai me encher de amor. É no meio desse processo que eu vou entender que existe um Deus a meu favor. É no meio do processo, é ali, naquele momento angustiante da tua vida, a tua alma pedindo socorro, que você vai ter certeza que você pode ajoelhar, abrir sua boca e falar com Ele, e Ele vai te ouvir, porque Ele disse que jamais te abandonaria e te deixaria. Querido, o mundo ele está aí tentando nos enfraquecer. Mas o Espírito Santo, a todo momento, renovando as nossas forças e transformando a nossa mente. O que nós precisamos se prender, que nós precisamos se apegar, é naquilo que o Senhor diz a seu respeito. Porque nesses momentos, queridos, difíceis que passamos, que o que nos carrega, o que nos fortalece, é a palavra de Deus. Gálatas 2:20 diz algo muito poderoso sobre nós. E não esqueça mais isso. Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive. Vamos repetir? Cristo. Mas vocês estão muito fracos. Vocês não jantaram não? Nem almoçaram? Então vamos lá, mais uma vez. Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Presta atenção. Isso significa o quê, querido? Que o abatimento no teu corpo, você pode até sentir aqui, a tua carne vai sentir o desgaste, as tuas emoções, mas o teu espírito, se você focar em quem Ele é, em quem Ele te transformou, o teu espírito é fortalecido todos os dias. E isso vai te trazendo o quê?
a esperança, isso vai te trazendo mais uma vez aquilo que o Senhor te transformou. Amém? Outra coisa que precisamos definir é que muitas vezes acreditamos que a presença, ela é um sentimento. Olha, eu já fui para o culto, mas eu não senti, sabe? Eu não senti mesmo no meu coração que Deus estava ali. Eu não senti mesmo, sabe? Aquela estremecer daquele lugar. Eu não senti. Quem aqui já pensou assim? Nem vou falar falou, porque pensar, né? Querido, não. O Espírito Santo agora é parte da tua identidade. Não tem a ver se você sentiu, se você não sentiu. Se você foi emocionado ou você não foi emocionado. Se você caiu no chão, você não caiu. Não tem a ver com isso. O Espírito Santo não é um sentimento que ele vem e sai, ele vai e volta de você. Não, o Espírito Santo agora é um só com você. E isso faz parte da tua nova identidade em Cristo Jesus. Por isso que muitas vezes isso nos paralisa. Porque olha só, Mateus 28, 20 diz assim: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. 1 Coríntios 6, 17. Aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. E aí, querido? Está difícil mudar o foco? Está difícil parar de olhar para os problemas? Está difícil você mudar o ângulo do qual você está olhando para as coisas? Não está, né? Porque você sabendo e se apropriando de tudo isso, querido, significa que a presença, ela não vai com você aonde você está. Não é, sabe, aqueles filmes que a sombra vai atrás, já viram isso? Não, não é isso. A presença do Senhor flui de dentro de você. Ela exala de dentro de você conforme você vai agindo. Conforme você vai falando, conforme você vai crendo e andando. Então, presta atenção, a gente precisa desmistificar que o Espírito Santo é um sentimento, é um poder maior que vem do céu e de repente vai embora, né? Porque dá todo mundo aqui na igreja, daqui a pouco a gente é cheio. Mas aí você vai embora, já xinga lá na calçada, já xinga o Uber, é mal educado com as pessoas no mercado, pede alguma coisa, você distrata alguém. Ei, presta atenção, escute. Isso não é a característica de um portador da glória de Deus. Então, por isso que a sua mente, agora eu vou te falar por que você pensa assim às vezes. Por isso que a sua mente acredita de que o Espírito Santo vem e vai. Entra e sai. Por quê? Porque você, uma hora está maior bênção, cumprimenta as pessoas com amor, com beijinho. E outra hora você está com pressa na fila e xinga as pessoas. Então a sua mente, ela vai associar. Então agora Deus não está comigo, eu não tenho o Espírito Santo. Não, querido. Não tem a ver. Você ainda age dessa forma, e não é o foco da ministração hoje, porque você ainda insiste em andar numa natureza que não é sua, que não é você mais. Porque nós lemos lá que, como que estava lá mesmo? Que agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e agora eu sou um só com Ele. Então, essa palavra, ela não tem como voltar. Se você fez com que acontecesse o que está lá em João, capítulo 1, no verso 12, é isso. Você o creu e o recebeu. E Ele te deu agora o quê? Autoridade, poder para se tornar filho de Deus. Então não tem mais, querido, é um caminho sem volta, certo? Mas
muitas vezes nós somos enganados. Por quê? Porque estamos com foco errado. Estamos com foco nos problemas. Então por que você maltrata alguém na fila do caixa? Gente, olha, ninguém me falou isso, tá? Eu só estou dando exemplo, pelo amor de Deus. Se está acontecendo aí com a sua vida, não venha falar que a pastora está acusando ninguém. Mas por quê? Porque você está focando aonde? Nos teus problemas. Você está com pressa. O teu problema maior não é ali aquele caixa, é um monte de coisa que você tem que fazer. Então você está no foco no teu problema. Mas se você dá um passo aqui, ó, e sai do teu problema, você entra na onde? Na tua identidade de quem você é. Você entra na natureza divina que o Senhor construiu e conquistou para você naquela cruz. E aí, querido, presta atenção, nós poderemos falar igual ao apóstolo Paulo. Em tudo, sim, fomos abatidos, mas não destruídos. Sim, nós somos tribulados, mas não angustiados. Nós vamos ter as perseguições, mas isso não vai nos parar. Nós vamos ter as angústias, mas nós vamos lembrar que temos um Pai poderoso, que nos ama e que cuida de nós. Amém? Então, a presença não é um sentimento, nós definimos aqui. A presença é a sua natureza agora. É a tua identidade. Querido, pensando assim, não fica mais fácil as coisas? Você imagina, aí nas tuas tribulações, nos teus problemas, que daqui a pouco a gente vai focar neles, tá bom? Mas não fica mais fácil resolver? Porque você tira o foco. Amém? Olha só. Abatidos, mas não destruídos. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, no verso 10, diz assim, ó. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste. Como assim? Olha lá. Então nós carregamos esse peso da presença de Deus, mas com um objetivo, com um propósito. O propósito da nossa transformação, querido, é maior do que os nossos, dessa vidinha que vai passar aqui nessa terra. Que tudo vai se acabar o que você construir aqui. O que você está perdendo tempo para construir? Vai acabar, ó, vai fazer assim, ó, simplesmente. Mas o propósito maior das nossas vidas é esse. Trazemos sempre no corpo o morrer de Jesus. Eu sempre entendo na minha vida que se eu tiver que morrer primeiro, quem que é? É a tua mãe que ainda não conhece Jesus? É o teu pai que ainda está no processo de transformação? É a tua irmã que ainda não tem uma mentalidade que você tem? Quem é? E aí é você, querido, que tem que morrer. É você que tem que abrir mão. E aí ele fala assim, ó, para que você vai fazer isso? Para que a vida de Jesus também seja revelada no nosso corpo. Bate no teu peito assim, ó, meu corpo. Mas faz alto e forte, meu corpo. Revela a vida de Jesus. É para isso que você tem que morrer. É para isso que você tem que entender que o foco da tua vida não pode ser mais os teus problemas. Porque hoje nós vamos sair com a solução de todos, amém? Ó, vocês falaram amém. Continuando. Então, olha só. O abatido, pessoa abatida, ela sente às vezes o peso no próprio corpo, não é? E nós podíamos vincular aí bastante as doenças mentais, os transtornos que nós temos aí nos últimos tempos, mas não tem a ver com eu focar naquilo que eu estou sentindo. Não tem a ver, mais uma vez, em focar naquilo que eu estou preocupado que vai acontecer ou não vai acontecer. Querido, nós precisamos definir aqui. Ninguém, mas escute bem o que eu vou falar.
ninguém que é nascido de novo, que é nascido de Deus, de novo não, que é nascido de Deus, ninguém que é nascido de Deus pode ser destruído. Você tá me entendendo? Agora é a hora de você estar pegando a cadeira, fazendo assim, ó. Porque nada pode destruir você, querido. Porque a palavra diz assim, ainda que esteja morto, só precisa de alguém com fé, tá? Viverá. Aí você chama o Gustavo, a Natália, a Larissa, chama eles, que é só eles falar a palavra, o morto volta a viver. Tá entendendo? Então, olha só, nada pode te destruir, nem a morte, porque agora você nem faz parte mais com ela. Mensagem subliminar. Ai, calor. Ai, morte, festa da morte, né? Vamos lá, vamos continuar. Então, o mesmo Espírito, Romanos capítulo 8, verso 11, diz assim: o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita em nós. Habita em vós. Por isso, querido, uma queda na tua vida, uma tribulação, um momento difícil, um momento onde você não está conseguindo lidar, mesmo nesses momentos, a glória, a presença de Deus exala de você. Porque você permanece. Cada vez que você permanece, você tem mais a convicção de que Ele é um só com você. Para pensar aí, algumas coisas que aconteceram nos últimos tempos. Imagina que se sem Ele você passaria. Sem o Senhor, você estaria firme aqui do jeito que você está? Sem o Senhor te fortalecendo, hoje você seria esse homem, essa mulher de fé que você é? Não, querido. Então, se ainda pairava na sua mente alguma dúvida a respeito de que o Espírito Santo habita dentro de você, agora chega. Não deixe mais essa mentira assim pairar na tua mente, porque isso não existe. O Senhor nunca vai te abandonar, Ele nunca vai te deixar, mesmo que nós sejamos abatidos, mas não seremos nunca destruídos, se permanecermos nele. Amém? Por isso, querido, que nós precisamos tomar uma decisão essa noite. Está faltando uma folha, brincadeira. Nós precisamos tomar uma decisão essa noite. Continuar do jeito que você está, focando nos teus problemas, focando nas tribulações, focando na escassez, focando nas faltas que você não tem, que você está passando, ou mudar o foco. E mudar o foco é simplesmente crer em tudo isso aqui que nós já falamos. Obrigada, Vanessa. Crer em tudo isso aqui que nós falamos e realmente deixar acontecer na sua mente uma transformação verdadeira. Olha só, quando você muda o seu foco, você começa a enxergar algo maior que determina e que direciona a sua vida. Então, quando você muda o foco, você deixa de olhar para a dor e começa a olhar para o remédio. Que lógico que não é o dipirona, nem nimesulida, não. É Jesus. Entendeu? Porque na hora que eu falei remédio, só aí fez assim, meu Deus, tem que tomar remédio. Não, você tira o foco da dor e você vai direto naquele que cura. Ele é o único que pode fazer isso. Então, querido, se o seu foco não mudar, se você permanecer, escute aqui, olhando para os teus problemas, focando nas coisas que não dão certo, o que vai acontecer? Você vai continuar a sua vida fazendo ciclos. Então,
Senhor é bom, Ele é misericordioso, Ele vai sempre te ajudar. Sempre. Não existe uma hipótese dele não te ajudar. Mas Ele te ajuda aqui com a esperança de que você vai tirar o foco daquilo. Você vai parar de olhar para os seus problemas. Você vai começar agora a olhar para Ele. Mas aí você não faz isso. Aí o ciclo se repete de novo. Aí você vem aqui e passa de novo por isso. Mas aí Ele vai lá, Ele te ajuda porque Ele é fiel. Ele vai estar sempre com a provisão na hora certa, no momento certo. Mas você não mudou de novo. E o seu foco nunca fica sendo Ele. E sim, os teus problemas, as coisas ruins da tua vida. Querido, preste atenção. Hoje eu conversei com uma irmã e foi muito bom conversar com ela. Foi muito bom. Foi muito edificante nós conversarmos. Porque exatamente... eu falei para ela isso, muda o foco. Vamos mudar o foco agora? Ela mudou. E aí, o que você está enxergando? Nada. Nada. Não é esse o problema da minha vida. Não é esse a causa hoje de eu estar angustiada. Não é o problema, a causa hoje de você estar triste. Não é porque você não tem alguma coisa. É simplesmente porque o teu foco está na tua carne, nas tuas coisas, no teu próprio umbigo. E aí quando a gente tira e muda o foco, querido, a nossa mente começa a passar por um processo de transformação. Porque muito a gente fala sobre transformação, amém? Muito a gente fala sobre essa mudança de mente. Mas olha só, Romanos 12, 2, que todos já sabem de cor, amém? Diz, não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Primeira coisa então que nós vamos focar agora. A palavra transformar vem do grego que chama metamorfo. Certo? Que significa metamorfose. É uma mudança de natureza. Não é uma mudança momentânea. Não é uma mudança temporária. É uma mudança que eu vou deixar de ser essa garrafa que tem aqui dentro café e vou ser esse copo que tem água. É mudança de natureza. Por exemplo, quem já viu aqui uma lagarta? Falei agora certo. De manhã eu falei lagartixa. Quem já viu uma lagarta? Né? Ela tá ali bonitinha, até aquela de fogo, né? Pelo menos é o que minha mãe falava. Não pode pôr a mão, senão queima. Queima mesmo? Então tá bom. Você vai ver como é a transformação dela. Porque aí ela vai passar pelo processo de metamorfose. Passando pelo processo de metamorfose, ela vai ficar um tempo lá na parede, grudadinha. Gente, esses dias em casa, vocês iam ver na parede, no chão, era em tudo quanto é lugar tinha lagarta. Sei lá, acho que as borboletas queriam voar. Aí o que aconteceu? Eles queriam comer o meu coqueiro lá, mas não comeu. Olha só, de repente que elas estão na parede, ali elas já começam no processo de metamorfose. Elas ficam dentro do casulo, se você observar, dali vai sair o quê? Uma borboleta. Butterfly. Bem bonitinha. Vocês dão risada? Mas é isso que tinha que acontecer com a tua mente. É o que tem que acontecer na tua mentalidade. É a maneira como você vai mudar os teus pensamentos. Não é fazendo aquele exercício que os coach mandam fazer. Vai lá para frente do espelho de manhã, quando você acordar, e começa a falar, eu sou vitorioso, eu sou vencedor. Não é isso. Isso não é mudança de mente. Isso não vai transformar. Primeiro que você não está usando a palavra. Segundo, que essa metamorfose, você só vai entender
que precisa haver essa transformação se você compreender que aquilo que você está querendo mudar dentro de você é maior do que você já tem. É maior do que você já carrega. Por isso eu falei do peso da glória que carregamos. Se essa mentalidade sua já começar a ser transformada, quando você entender que a palavra diz que o Senhor é o teu pastor, por isso de nada você terá falta, não vai ser só palavras que você vai ficar mentalizando, e na hora que você abrir sua geladeira e não tiver nada, você vai declarar, e daqui a pouco vai surgir um monte de coisa gostosa lá. Não tem a ver com isso. Tem a ver com o que você pensa da escassez que você está passando. A palavra é muito maior do que você vive. E aí você, na hora, acontece essa metamorfose. Na hora você descobre que a palavra, o Senhor é o meu pastor, é muito mais forte do que qualquer tribulação ou escassez que você esteja passando. Porque Ele é fiel e não vai deixar com que nada você tenha falta. Mas para isso acontecer, essa transformação, essa metamorfose, querido, só acontece se você crê em fé que a palavra de Deus é maior do que você, é mais forte que você, é mais poderosa do que você já pensa sobre você. Você só consegue alcançar isso, querido, essa transformação, quando simplesmente você só não tentar mudar o seu comportamento. E é isso que muitas vezes nós vemos nas pessoas, elas querem estratégias de mudança de comportamento. Como é que eu paro com isso? Como é que eu deixo de fazer isso? Como é que eu deixo de comer chocolate todo dia? Como é que eu, paro de ser dependente das redes sociais? Querido, é simples, você tem que tirar seu foco. Seu foco não é mudar suas ações, é mudar aqui, ó. Você vai entender que o que está maior em você, o que tem em você é muito maior do que o mundo pode te oferecer. Então aquilo já começa a ser transformado. E aí você vai sentir dor em perder tempo nas redes sociais. Você vai sentir dor em fazer aquilo que não condiz com a palavra. Se intoxicar de chocolate, seja lá o que for. Está entendendo? Então, querido, primeiro a gente entende que mudamos o foco. Mas esse foco só vai ser permanente na tua vida se houver essa metamorfose. Só vai acontecer quando você encontra algo maior. Quando você encontra algo maior nos seus pensamentos, que é a palavra de Deus. Por isso que eu não estou falando para as pessoas aqui, puxa, pastora, eu não sei nada sobre mim, eu não sei nada o que a palavra diz de mim. Querido, você sabe, você tem o Espírito do Senhor, você tem a Bíblia, você tem tudo o que você precisa para essa metamorfose acontecer. Você só precisa mudar o foco. Eu vejo balõezinhos assim nas cabeças de vocês. Tem alguns que eu não posso falar, mas outros eu posso. Essa ideia de que você não vai conseguir, parece que é uma frase enraizada na cultura que a gente foi ensinado, que a gente estava inserido, que sempre quando você é levado a um nível de mudança radical, a tua mente já cria um gatilho. E ela mesmo já vai fazer uma autossabotagem com você. Para, você não vai conseguir. É até bonitinho que a pastora está falando, é até legalzinho, mas você não vai conseguir viver dessa forma. Continua desse jeito que você está legal. Continua dessa forma que você está na igreja, assim, disfuncional mesmo, sem fazer na função de um filho de Deus, que está bom, não tem problema, mas você fica lá na igreja.
É assim ou não é, gente? A nossa mente nos autossabota. Ela nos engana por quê? Porque ela está diante de uma transformação de metamorfose. Ela não está diante, o que você está ouvindo hoje não vai te deixar acomodado. Vai te tirar da zona de conforto. Não vai deixar mais você pensar e nem focar nos teus problemas. Você vai começar a lutar contra isso. Você vai começar a entender que o foco da tua vida não são os problemas, nem as pessoas. O foco da tua vida é o propósito maior que você carrega, que é morrer para você, para que Ele viva através de você, na onde você está, com as pessoas que você está, transformando a vida delas. Amém? E aí vamos lá agora. Vamos cutucar o que tem dentro de você. Até agora foi muito bom o que você ouviu. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Primeiro, hoje, agora, exatamente, aonde está o seu foco? Saindo de casa, para vir para cá, quais foram as palavras que você falou? Quais foram as palavras que foram declaradas, verbalizadas através da sua boca? Quais foram? Você precisa fazer essa autoavaliação agora. Porque, querido, o teu foco está aí. Esse é o teu foco. Você está paralisado nos teus problemas, você não cresce espiritualmente, você não avança em intimidade com o Senhor, porque o teu foco continua sendo a falta sempre de alguma coisa. A falta sempre de algo. Sendo que não tem a ver com a falta. Tem a ver com aquilo que nos completa já. É Ele que nos completa. Nele nós temos tudo. Só de começar a falar dele, dá vontade de chorar. Por quê, querido? Porque a nossa mente está sendo moldada pelos nossos problemas. A nossa mente, ao invés de estar sendo transformada pela palavra, ela está sendo moldada pelos problemas. Sabe por quê? Porque nós aprendemos na palavra, nós já estudamos sobre isso, que a tua boca declara a existência das coisas ao teu redor. Então, presta atenção, o teu foco sempre é os problemas. Sempre o que sai da sua boca é o quê? Sejam verdadeiros. Sempre o que sai da sua boca é os problemas. As faltas, as tristezas, as dores causadas, o desânimo que do nada você fala, ai, estou tão desanimada, precisava de sei lá o quê. Na minha cabeça veio um monte de coisa que eu precisava. Hoje era comer. Você tira o foco disso. E começa a fazer o quê? Não, peraí. Eu estou sendo moldado, então, as minhas ações, por aquilo que eu estou declarando. Então, eu tenho que mudar o quê? O foco. Ah, legal, veio o pensamento de novo, o problema de novo surgiu, as coisas estão ali, eu estou enxergando os problemas. Mas eu não vivo por aquilo que eu vivo por aquilo que Então eu creio que a palavra declarada tem poder de mudar todas as coisas. Não foi assim que tudo se criou? Não foi assim que Deus, o nosso Pai, criou todas as coisas? E se eu sou o portador agora da presença dEle, eu começo a declarar a palavra. Então quando eu penso naquele meu problema, eu já penso, o meu Senhor é fiel e justo, Ele não me abandona. Mas você está vendo lá que você está abandonado, você não tem ninguém, você queria casar, namorar, sei lá, juntar, não. Presta atenção, o teu problema está lá na tua frente. Vanessa, cuidado que hoje eu estou. Mas o que você faz? Não,
o Senhor não me abandona. Mesmo que uma mãe viesse a se esquecer do seu filho que ainda mama, todavia eu jamais se esquecerei de ti, diz o Senhor. Aleluia! E aí, estou acabando, tá? Como que eu posso ter um sentimento de abandono? Hein? Como que eu posso ter um sentimento de que, poxa, ninguém me ama, as pessoas me rejeitam pela maneira que eu sou, pela maneira que eu ando? E o louvor pode começar a vir para cá, por favor. Como eu posso pensar dessa forma? Então, querido, a primeira pergunta que eu fiz para você é essa: onde está o seu foco hoje, então? Você acredita que se você mudar o teu foco, todas as coisas vão andar segundo a vontade do Senhor na tua vida? Você acredita que você tem ocupado os teus pensamentos com as promessas de Deus ou com os problemas dessa terra? Você tem ocupado os teus pensamentos do tipo, puxa, será que eu estou andando naquilo que o Senhor queria que eu andasse? Será que eu estou fazendo aquilo que Jesus queria que eu fizesse? Será que as tuas preocupações são essas? Ou os teus pensamentos são, puxa, aquilo que eu pedi não acontece? O emprego que eu queria não vem? A maneira como que eu queria me relacionar com as pessoas, ser amado, ser reconhecido, também não acontece? As pessoas, ao invés de me amar, elas me rejeitam, ou nem fazem questão da minha presença. E aí, querido? Você tem tantos planos, né? Com dinheiro. A gente não tem vários planos. Nossa, quando o Senhor... Mas olha onde está o teu foco. Olha onde está o teu foco. Eu não tenho agora, então eu também não faço planos, e também eu não vivo conforme o Senhor quer que eu viva. Querido, Jesus, Ele vem no momento certo. Exatamente. Ele não falha. Escuta, Ele não falha e jamais falhará. Por que que a tua mente pode imaginar que então você precisa se preocupar e focar nos problemas da sua vida, porque não existe um Deus que luta por você? Sendo que é o contrário. Você entende então aonde precisa acontecer essa metamorfose? Porque ao invés de você estar alimentando esses pensamentos, você deveria estar com outro foco. E o foco seu deveria ser alimentar a tua fé. E sabe como que é que se alimenta a tua fé? Primeiro, destravar essa boca sua que é travada, que não declara a palavra de Deus, só declara a morte, só declara a falta de alguma coisa, a escassez, as coisas que não acontecem. Não estou falando quando vão cumprimentar você, não, que quando vão cumprimentar a gente, ai, está tudo bem, ai, está uma maravilha, menina do céu, está só na glória. Não, não é essa hora. Essa hora você declara mesmo. Uma mentira. Né? Porque nem você está enxergando isso. Mas o que você deveria declarar é o quê? Para você mesmo. Convencendo você mesmo. A tua fé sendo edificada com a palavra de Deus. Ei, o meu Deus jamais deixa de fazer uma coisa que eu peço. Porque Ele diz que tudo que eu pedir em nome dEle, Ele me fará. Então você começa a falar isso. Mas para quem? Começa então a falar para o espelho. Começa a declarar isso de manhã para você. Senhor, prepara o caminho onde eu vou andar, porque o Senhor disse que aonde eu pisar, eu serei abençoado. Está entendendo? E essa natureza começa a ser transformada dentro de você. Você deixa de ser uma lagartixa e vai ser uma borboleta que vai voar.
largata. Nossa, gente. Tadinha, a diferença é que uma tem, né, umas coisas, a outra não tem, não é? Amém? Querido, a sua mente só pode ser moldada, transformada pela palavra de Deus. Enquanto você não entender isso, e não compreender, e não trazer a Bíblia como um princípio a ser lido todos os dias na sua vida, até Jesus voltar, ou até você encontrar com Ele, não vai haver transformação. Porque parece que nós já entendemos muitas coisas. Parece que você sabe uma coisinha aqui, outra ali. Não, nós não sabemos nada. Tudo vem dele. Olha só, a sua mente hoje já deve estar aí, já te auto-sabotando. Mas ela vai decidir. Ela vai decidir hoje ser moldada pela palavra, mudando o foco, deixando de olhar para a escassez, deixando de olhar para os problemas, deixando de olhar para aquilo que você não consegue mudar. Fala a verdade. Metade dos seus problemas, querido, não está nas suas mãos para você mudar. Só Ele pode transformar. E é quando você muda o foco, você coloca algo mais precioso dentro de você, que é o que a gente carrega. É a presença dele transformando todo o nosso ser. Uau! Hoje nós temos uma decisão a ser tomada. E não é um apelo que vai te fazer vir aqui na frente. Não é você erguendo suas mãos e dizendo: é isso, Jesus, eu quero. Não. É você entendendo que tem algo maior que precisa tomar conta de todo o teu ser. Tem algo maior que você descobriu nele, que precisa agora realmente ser transformado dentro de você. Quando o apóstolo Paulo, ele declara que apesar de tudo, em tudo somos tribulados, ele vem com o escape, mas não angustiados. Ele fala que por mais que a gente fique perplexo com as coisas ao nosso redor, que nós fiquemos indignados, injustiçados, ele fala assim, ó, mas não desanimados. Ele também fala que quando nos sentimos perseguidos, podemos até sentir isso, mas jamais seremos desamparados. Jamais, jamais. A tua alma pode até sentir no teu próprio corpo esse sentimento de derrota. Você pode até se sentir abatido em alguns momentos do seu dia, desses ciclos que você está passando, mas jamais, jamais você será destruído. Jamais tem algo que possa destruir aquilo que o Senhor construiu dentro de você. E a decisão, querido, é você tirar o foco de ser abatido, de ser destruído, de ser atribulado, de ser perseguido, e focar naquele que pode suprir todos esses problemas, que pode suprir todas as tuas necessidades, e realmente pode te trazer uma revelação agora, nesse momento, para a tua mente, e transformar ela verdadeiramente de uma natureza que ainda tende a cair, ainda tende a achar que anda no pecado, tem uma natureza ainda que não consegue mover as coisas em fé, mas Ele pode transformar agora, nesse exato momento, em um homem e uma mulher que comporta, que carrega a glória de Deus, que
é portador de tudo aquilo que Deus quer fazer nessa terra, através de nós. É isso que você porta, querido. É isso que você carrega. Tudo que pode mudar pessoas é o que você está carregando. E que muitas vezes a gente deixa de lado. A gente não foca. A gente insiste em andar nos problemas. Lembra? Os problemas sempre existirão para te forjar a ser um homem e uma mulher de Deus, cada dia mais parecido com o Pai. É para isso que os problemas vão vir. Para isso que o Senhor permite. Porque eu lembro que eu comecei perguntando para vocês. Essas perguntas ficam pairando na nossa cabeça. Por que Deus deixa? Por que as coisas acontecem? E quando você se envolve mais em relacionamento e intimidade com o Senhor, as perguntas somem da tua cabeça. As perguntas, elas saem da tua mente. Porque o teu foco não é o problema e nem a solução deles. O teu foco é degustar, desfrutar da presença do Pai. É estar com Ele, ali naqueles momentos, só você e Ele. E saber que tudo que você precisa está nele.